Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre armazenagem de materiais. A armazenagem é considerada uma atividade de apoio da logística, né? Tem organizações que utilizam ela com maior intensidade, outras organizações, por não terem muitos materiais, né? Muitos materiais físicos, né? Elas não utilizam muito dessa atividade, não ocupam espaço físico, né? Para guardarem os seus itens. As atividades relacionadas à área de armazenagem, nós temos, né, a descarga de veículos, né, quando o veículo chega, nós precisamos retirar a carga dele e acomodar essa carga no espaço físico de armazenagem, a conferência desse material, né, com a nota fiscal, para ver se está tudo certinho com a remessa, a classificação desse material, né, se é perecível ou não, se é inflamável ou não, para direcionar dentro da estrutura minha de armazenagem, né, o local adequado para esse material ser guardado, né, não oferecendo risco para nenhum dos operadores, e para a própria qualidade, né, do acondicionamento desse material dentro da estrutura, a realização de inventários, que é a contabilização, né, dos itens, depois principalmente das movimentações de entrada e saída que a gente tem de materiais constantes na área de armazenagem, então a realização desses inventários, dessa contabilização desses itens, né, para certificação ali dentro da organização. A estocagem, né, como a própria área é voltada para isso, né, então a guarda desse item no local, e a expedição, né, seja para uma área produtiva ou para comercialização desse item, né, junto ao consumidor. Bom, por que, né, armazenar itens? Quais são as razões básicas que a gente tem, que a literatura nos aponta? A primeira é reduzir os custos de transporte e produção, né? Se você tem os itens que estão estocados, né, você a todo momento não precisa ficar dando uma ordem de produção para a sua área, né, para o departamento, né, da sua organização. Quando demandar o item, né, um cliente, um consumidor, você já pega o item pronto e já entrega para esse consumidor, né? E a questão de transporte também, né? Se você tem armazenado, então quando houver a necessidade, né, desse material, desse produto, né, a agilidade com a qual você tem disponível, né, é maior do que se toda hora se você tiver que buscar, né, esse material, né, comprar esse material até fazer aquele fluxo, né, de vir do seu fornecedor até a sua organização. Então, reduzir os custos com essas movimentações. Coordenar oferta e demanda, né? Aqui, produtos sazonais, né, principalmente no setor agrícola, né, produtos, alimentos, né, que dão só em determinada época, né? Então, para você vencer esse desafio, né, da sazonalidade, na época que tiver na safra, né, desse produto, que houver uma produção maior dele, você vai colher, vai armazenar, né, em um local adequado, né, e ele pode aí nas outras épocas que você não tiver a colheita, né, a produção desse item, a oferta desse item, você ainda vai ter disponibilidade porque você guardou, né, você deixou armazenado. Assessorar no processo de produção. Alguns produtos, né, requer uma armazenagem, né, uma guarda desse item, né, e quanto mais tempo ele passar, né, nesse processo de armazenagem, ele vai apurando, né, seja o sabor, alguma característica de qualidade desse item vai sendo desenvolvida. Né? Os exemplos que eu dei para vocês aí, né, queijos, vinhos, cachaça, né, alguns itens que, quanto mais armazenados, mais tempo passam, melhor eles ficam, ok? E colaborar no processo de comercialização, né? Quando o cliente demandar o item, então você pode ter uma disponibilidade aí mais rápida desse item.
Alguns fatores que precisamos ter atenção quando a gente fala sobre armazenagem de materiais, né? O custo envolvido na operação, né? Então, o equipamento que você está utilizando, né? Se é compatível realmente com sua necessidade ou não, né? O custo de manutenção desse equipamento, custo de manutenção da área física que você está ocupando, ok? E os materiais a serem utilizados ali no manuseio, né, dos outros dos produtos que você tem armazenado. A capacidade produtiva, né, então determinar uma capacidade de armazenagem, né, que possa atender a sua necessidade por um determinado período de tempo. A gente sabe que tem, né, a tendência ou o objetivo da organização é crescer, correto? Mas a gente não pode fazer um armazém muito pequeno, que rapidamente eu vou precisar ampliá-lo, né? E também não posso fazer muito grande, né? Sem saber realmente se o mercado vai estar aquecido ou não, né? Que me permita realmente utilizar toda aquela área física, né? E até chegar nesse patamar, né? Eu posso ter uma parte ociosa aí da organização, né? Então, deve-se fazer um estudo, né? Sobre qual a capacidade produtiva que eu vou ter, né, para que atenda a determinado porte da organização, né, para que a relação custo-benefício seja atendida. E a capacidade de armazenagem, né, quantos itens que eu consigo ali colocar, né, dentro daquela área física, os equipamentos de manuseio, de movimentação ali daqueles materiais também, né, vão impactar aí na minha capacidade produtiva, né, se eu pegar a gente vai ver os equipamentos de movimentação, né, numa próxima aula, um equipamento manual, um porta-pallets, por exemplo, né, ele tem uma determinada nível de trabalho que ele vai te dar, né, uma empilhadeira vai te dar uma produtividade maior, só que é um custo um pouco mais elevado, né, então há que fazer essas ponderações conforme a atividade que você estiver gerenciando, ok? As condições de trabalho, né? Então, por mais automatizados que determinados armazéns hoje eles têm, né, um nível de automação muito grande, vocês podem pesquisar, né, sobre a Amazon, por exemplo, né? Eu tenho também, né, pessoas trabalhando nessas áreas. Então, a utilização de equipamento de proteção individual, né, o cuidado com a qualidade de vida do seu colaborador é de suma importância nessas áreas, principalmente porque, né, você pode ter produtos, né, armazenados em alturas, né, elevadas, o colaborador pode ter que ter acesso a essas áreas, né, e nós, né, como gestores, né, conscientes, não queremos nossos colaboradores envolvidos, né, em algum acidente de trabalho, né? Não é bom, né, lógico, para a saúde do colaborador e para a imagem da organização também, né, não é interessante que isso ocorra. E para o clima organizacional também. E as condições de distribuição, né? A localização estratégica, né, da sua estrutura, né, de armazenagem, ela deve ser, né, bem ponderada, né, para que distâncias sejam reduzidas, né, de movimentação, seja distribuição de itens, seja o recebimento de produtos, né? Então isso deve ser bem considerado, né? Então aqui, né, esses fatores para vocês darem uma olhada, né, mais atenta. Bom, em relação aos tipos de armazenagem, nós temos basicamente três tipos: a armazenagem própria, a terceirizada e a armazenagem por contrato, né? A armazenagem própria é quando a própria organização dispõe, né, dessa estrutura ali própria, né? Então ela investiu, ela construiu aquela estrutura de armazenagem, né, e ela gerencia toda aquela estrutura. As vantagens é ter flexibilidade, né? Porque é você que gerencia aquilo ali, então você tem um pouco mais de flexibilidade, autonomia na tomada de decisão sobre o que fazer com aquela área. Por outro lado, a gente tem a terceirização, né? Então, não é você passa para uma outra empresa gerenciar essa estrutura sua de armazenagem. Então,
essa terceirizada vai ter a estrutura física, né? Então é o prédio, né, onde você vai armazenar, tem os equipamentos de movimentação, o gerenciamento da equipe envolvida, tudo você passa, terceiriza, né, para essa outra organização. Então, algumas operações, né, pelo dispêndio, pelo cuidado que você tem que ter, né, atender a órgãos fiscalizadores e tudo, algumas organizações optam sim por terceirizar, né, pela necessidade, às vezes, de depósitos refrigerados, né, para commodities especiais, alfandegados. Então, essas necessidades especiais de gestão, né, dessa estocagem do produto, algumas organizações são especialistas em fazer isso, né? Então, se for o caso, é melhor realmente terceirizar, né? Porque o custo fica mais baixo, né? E essas organizações, elas têm expertise, né? Elas têm uma excelência nesse trabalho que talvez a sua organização não tenha, então por isso é melhor terceirizar. E a gente tem um terceiro caso, que é a armazenagem por contrato, né? Que é, digamos, o intermediário entre as duas, né? Da própria, o armazenamento, perdão, próprio e armazenamento terceirizado. Então, né, você paga um aluguel, né, para o dono ali do galpão, o dono da estrutura, durante o tempo específico que você tiver uma determinada necessidade. Por exemplo, no setor agrícola, né, o Brasil vem sempre batendo recordes de produção, né, e acaba que, às vezes, as fazendas, né, não têm o excede a estrutura de armazenagem delas. Né, então, elas podem, às vezes, alocar, né, esses grãos ou outro produto, né, agrícola em estruturas que estão, né, para serem alugadas, né, e por isso essa questão da armazenagem por contrato, né. Bom, pessoal, né, aqui nós não vamos indicar qual que é melhor, né, ou as condições de cada uma, né, porque isso varia conforme o setor que você está, conforme o produto que você está trabalhando, né, então a gente precisa compreender, né, as variáveis, né, que vão interferir aqui na decisão, né, mas cada indústria, cada setor, cada tipo de produto que você estiver lidando, né, aí é preciso analisar os custos, né, da operação, né, as disponibilidades na sua região, né, ou no mercado, para você tomar a decisão de qual seria a melhor, ok? Bom, outra decisão importante, né, a ser tomada é a localização do armazém. Uma das primeiras decisões a serem tomadas, né, dentro da temática aqui da armazenagem de materiais. Alguns fatores são importantes de serem pensados, né, para fundamentar essa decisão. O acesso aos modais, né, então é perto de uma rodovia, é perto de um aeroporto, né, perto de algum modal que facilite tanto a chegada de produtos, tanto a saída desses produtos para o consumidor, né, a proximidade com o cliente ao qual eu estou negociando, né, então a proximidade com ele ou né, tanto para você enviar esse produto para esse consumidor, correto? A disponibilidade de mão de obra, né? Então, há pessoas em quantitativo suficiente para sua operação, ok? E pessoas capacitadas, porque em alguns casos, grandes organizações, né, com grandes projetos, se instalam em determinadas regiões e tem que buscar pessoas em outras cidades, tanto pelo quantitativo, que não foi suficiente, ou por mão de obra capacitada. Ok? E isso envolve a questão do deslocamento, né? Se a organização vai disponibilizar ou não, né, transporte para os seus colaboradores. Serviço de utilidade pública, né? A cidade, o local onde você pretende colocar a sua operação, né, dispõe dessas de saúde, condições de saúde, um plano de saúde, né, atender aos seus colaboradores, ok? Atender alguma urgência que for necessária, há apoio governamental, algum subsídio dado, né? Isso aí principalmente é um artifício, né, que é muito dado
é muito utilizado para as organizações decidirem, né, a sua instalação por determinadas regiões, a disponibilidade de energia, né, se você coloca uma indústria, por exemplo, em determinado local, né, essa região tem que ter uma consistência, né, no fornecimento de energia para que não prejudique a sua produção, ok? Os impostos envolvidos na operação, o ambiente sindical, né, esse relacionamento com os sindicatos, né, é muito importante. O custo de aquisição da terra ou locação, né, da terra durante o período que você pretende operar, ok? Então, isso é muito importante, além das condições de mercado, né, concorrentes, operando na região, isso são fatores importantes a serem pensados na definição de localização do seu armazém, né? Então, quanto ao mercado, né, a área geográfica que você pretende atender, né, se ela fica longe da área de armazenagem dos seus itens, mais você vai gastar com o transporte, né, dos produtos nesse percurso, ok? O custo de expedição desses produtos, a concorrência, né, o tempo de entrega que você vai levar, né, para esse produto chegar ao seu cliente, o tempo também, né, de recebimento, né, dos fornecedores desses produtos, a capacidade, o volume de carga que será armazenada e movimentada, né, no local que você pretende colocar o seu armazém, né, o espaço disponível é capaz de atender essa demanda que você tem ou não, né? Então, isso vai determinar muito essa localização. O tipo de embalagem, tipo de produto, né, e forma de embarque que você vai ter, né? Isso aqui é importante porque se você for receber, né, armazenar produtos aí com, às vezes, dificuldades de movimentação, né, então você vai precisar de um amplo espaço para manobra, seja do próprio equipamento para retirada, né, desse produto, aí dos equipamentos de movimentação, ok? Então, essa área, né, útil é muito importante ser pensada, né? Se vai ter o apoio de outros centros de distribuição próximos ou não, né? Então tem que ver como que sua organização está formatada quanto a isso. E o efeito sobre o frete, né? Quem é que vai pagar o frete? É você, enquanto organização, que embute isso no preço, ou o próprio cliente, que vai ser o responsável, né? Isso vai influenciar, como eu disse, né, no percurso, né, que o seu produto deve fazer da sua organização até o seu cliente. Outra decisão importante, né, é o dimensionamento do armazém. Então, o tamanho, né, da instalação, né, em termos de comprimento, largura e altura, né, claro que vai depender, né, esse dimensionamento conforme o tamanho da sua operação, né? Se você tem, por exemplo, uma loja de roupa, né, a sua área de armazenagem, né, lógico que depende do porte também da sua loja, né, se uma loja menor, né, às vezes uma casa, um cômodo, né, a mais assim, na sua estrutura vai ser suficiente para você guardar o estoque de produtos, né. E lembrando, né, que hoje quase as empresas, né, não estão usando muito estoque, né, pela facilidade, né, de compra e de chegada desses produtos, né, às vezes não utilizam tanto a área de estocagem, mas grandes organizações, ok? E o dimensionamento, né, correto de corredores, a gente tem que pensar sempre na eficiência, né, na utilização do layout ali do espaço. Então, a disposição dos corredores, das prateleiras, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E, nesse caso, né, nós como administradores, chamamos, né, um apoio aí de pessoas da engenharia, né, que possam trabalhar nesse dimensionamento. Tem até empresas, né, que trabalham nesse dimensionamento de armazém dessas estruturas específicas. E como eu disse, né, a tomada de decisão sobre o layout e o arranjo físico dessa estrutura, né? Quantidade de prateleira, a posição delas, número de espaços entre elas, né, os vãos entre as prateleiras,
porque o bom desenvolvimento desse layout, né, vai aumentar o grau de acessibilidade ao material, né, a facilidade de entrar e sair com esse material, diminuir os locais de áreas obstruídas que podem gerar algum tipo de acidente, né, o fluxo cruzado ali de pessoas, de equipamentos dentro da área, e aumenta a eficiência tanto da mão de obra e a segurança do pessoal. Né, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, né, mais ou menos de estruturas de operação, só para a gente ter ideia, né, então, dimensionamento tanto da área de armazenagem, como, né, a gente tem que pensar a área, né, o espaço interno onde vão estar todas as suas mercadorias e pensar do lado de fora também, né, estacionamento dos seus colaboradores, a chegada dos veículos, né, trazendo os produtos, né? Então, essas são imagens de maquetes, né, que eu trago para vocês, mas com certeza todo mundo já deve ter visto, né, ou tido contato com alguma empresa, né, de porte maior e visto mais ou menos, né, um supermercado, né, como eu estou mostrando para vocês agora, né, prateleiras, né, como tudo isso são decisões logísticas, né, a serem tomadas e tem toda uma lógica por trás, né, para facilitar a movimentação e achar os itens, né, conforme a disponibilidade. Aqui, né, a questão do setor mais agrícola, né, então a gente tem, né, os silos onde guardar produtos, né, então a área de operação, né, de despejo dos grãos ou de qualquer outro tipo de produto, ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui visual sobre essa área, né? Aqui eu trago para vocês, né, a posição dos produtos dentro da área de armazenagem, ela é de suma importância, né, de ser dimensionada, porque dentro disso, né, da área de armazenagem, eu preciso movimentar os produtos, né, tanto para entrar, para guardá-los, tanto para retirada para levar para o meu cliente, né, meu consumidor, daqueles produtos. Então, a decisão de qual local que eu vou colocar esses produtos é muito importante, né? Então, leis gerais aqui que a gente tem dentro da área, né, de materiais e logística, é que quanto mais você movimenta o item, mais há retiradas, né, desse item, melhor colocar ele próximo à porta, né, onde você tem para a saída desse produto, ok? Pouco volume, você pode deixar, né, ele mais para o fundo do armazém, alguma coisa do tipo, ok? Então, essa lógica, como eu já disse para vocês, depende do tipo de produtos que você está trabalhando, né? Depende se é uma área de estocagem, uma área realmente de comercialização dos itens, né? A gente, né, acho que no senso comum, todo mundo sabe um pouco sobre isso, né? No supermercado, por exemplo, tem produtos que ficam mais no fundo e há uma necessidade maior deles, mas para fazer com que o cliente, né, possa percorrer todo o mercado, né, e possa ver outras opções de produto, né. Mas na área realmente propriamente de guarda desse item, do estoque, né, onde o cliente não vai, fica mais o pessoal, né, interno da organização, para facilitar a retirada, né, dos itens que você mais usa, é melhor colocar já na porta de saída, ok? Então, né, algumas regrinhas, né, compatibilidade, então, produtos compatíveis estocados em conjunto, né, alimento com alimento, produto químico com outro produto, né, que sejam compatíveis e, claro, que não coloquem nenhum risco, né, tanto para a organização, tanto para o próprio produto, né, para não ter avarias, etc. Pedidos, produtos pedidos em conjunto, com frequência, estocados próximos, né? Então, são produtos complementares aqui. O cliente pedir um, vai pedir o outro também, então, para facilitar, reduzir a movimentação, coloca mais próximo, né? E de maior demanda, perto das docas, entrada e saída, como acabei de falar com vocês, ok? Alguns termos que a gente tem, né, dentro dessa área de armazenagem de materiais, né? A unitização. O que seria unitizar, né, uma carga? Né? Tornar ela de alguma tornar única, né? Cargas ou peças ou produtos de uma série de tamanhos, de peso. Então, você vai buscar tornar isso único, né? Para
facilitar o transporte, né, e reduzir o número de viagens. Então, os exemplos que a gente tem aqui é a paletização e a containerização, né? Então, o que seria isso? O pallet, né, ou palete, né, como alguns falam, são essas estruturas aqui que vocês estão vendo na imagem, né? Pode ser de madeira, pode ser de algum outro tipo de material, no qual a gente agrupa, né? Coloca a carga em cima e com porta paletes ou porta empilhadeiras, a gente movimenta esses itens, né? Acredito que a grande maioria já tenha visto uma estrutura dessa. Então, proporciona um empilhamento mais estável de produtos e facilita a movimentação devido à padronização, né, dos pallets. Ou, por exemplo, no supermercado, você pode criar um pallet com, né, coloca caixas de óleo, né, coloca primeiro, né, um produto às vezes mais pesado, né, pacote de arroz, depois coloca em cima uma caixa de óleo e depois coloca itens que estão fora da sua caixa e estão mais sortidos. E depois passa aquele papel plástico, né, em volta para você conseguir unitizar, ou seja, tornar aquela carga ali, vários produtos diferentes, né, torná-los únicos e facilitar a movimentação, né, desses produtos. Outro exemplo de unitização são os containers, né? Então, um container, o que é? Né? Esse recipiente aqui em aço, né? Pode ser construído em aço, alumínio ou fibra, que a gente vê muito, né, ser rebocado por caminhões, né? E eles facilitam, né, porque é uma caixa reforçada, né? E aqui dentro eu posso colocar vários produtos, né, diferentes e tudo, e só, né, torna-se uma única carga, né? Vantagens: redução de avarias durante o manuseio e trânsito, redução de ocorrências de furto, redução dos requisitos de proteção proporcionados pelas embalagens, podem ser armazenados em espaço aberto e podem ser reutilizados. Viu? Então, pessoal, né, nesse primeiro momento, né, em relação à armazenagem de materiais, né, esses tópicos, né, que eu tenho para apresentar para vocês. Olá, pessoal, dando prosseguimento ao nosso tópico de armazenagem. Então, vamos falar agora sobre armazenagem na perspectiva da logística. Bom, a gente tem uma visão operacional, né, sobre a armazenagem, né, que seria receber, guardar e expedir materiais, né, e a visão mais estratégica, né, é pensar, lembram lá nos valores da logística que eu passei para vocês, que é as condicionantes de tempo e lugar? Então, a visão estratégica é pegar essas atividades operacionais e compreendê-las da forma com que eu posso criar valor para o meu cliente, o meu consumidor final nessas atividades, tentando executá-las de uma forma de qualidade, com uma velocidade considerável, né, mais agilidade, para entregar, né, esse produto o mais rápido possível nas condições desejadas desse cliente, né? Então, as atividades, né, que vão envolver aqui, né, a consolidação das cargas, criar pontos de transferência de produtos, e postergar entregas, etc. Atividades que a gente vai ver aqui um pouco sobre cada uma delas nessa perspectiva de logística, né? A primeira atividade é o Hub and Spoke, né? O que consiste essa atividade, né? Então, dentro da armazenagem. Então, um exemplo aqui de voos, né? Eu tenho um voo, por exemplo, que vai para a Inglaterra, né? Sai do Brasil, vai para a Inglaterra. O que essa estratégia, né, e muito utilizada aí nas escalas de voo, né, o que ela prevê? Ao invés de ter um avião saindo do Rio de Janeiro, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul, por exemplo, para a Inglaterra, o que eu faço? Eu pego todos esses voos, consolido eles em um destino, por exemplo, Brasília, ok? E de Brasília, esse avião, com todas as pessoas que se destinavam para a Inglaterra,
né, seguem o seu destino. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou consolidando, né, várias origens, né, para um ponto focal, né? No caso, eu peguei do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Clientes ali espalhados que queriam ir para o mesmo destino, né? Escolhi um ponto onde eles iriam se encontrar, montei a carga e disparei a carga, né? Ou seja, os clientes ali, né? Para o destino comum que eles tinham, né? A mesma coisa a gente faz com outros tipos de produtos, né? Então, eu peguei de um fornecedor X, Y e Z, né? E montei um determinado pedido específico, consolidando toda essa carga, né, em um veículo só, ok? Essa é a Hub and Spoke, né? Essa estratégia. Outra estratégia é o Transit Point, o ponto de transição, né? Então, qual que é a função? Receber uma carga única, né, e dividir essa carga para vários destinos. A gente pode notar que é quase antagônico ou ao contrário do que a gente acabou de ver. Né? No Hub and Spoke eu pego, né, várias cargas e consolido elas em uma, e no Transit Point eu peguei uma carga e distribuí elas para vários destinos. Né? Outra operação conhecida na área de armazenagem de materiais, ela é denominada cross-docking. Vamos ver o que entende-se por cross-dock. Na tradução literal, significa cruzando as docas. O termo surgiu para explicar um sistema em que as mercadorias descarregadas pelos navios nos galpões eram transportadas por meio de esteiras automatizadas para caminhões já organizados por região. Essa estratégia permite que você fique mais ágil para entregar o produto ao seu cliente e não precisa gastar com espaço físico de estoque. A contrapartida é que você vai precisar sincronizar ações muito cuidadosamente e assegurar que o produto chegará ileso e no prazo ao consumidor. Então, né, o centro de distribuição se transforma em uma etapa crucial do sucesso da sua empresa. Então, como que funciona o cross-dock? Então, você recebe, né, mercadorias diversas, né, diversas fontes, diversos fornecedores, e uma área aqui de operação, todas essas cargas têm um armazenamento temporário, né, no qual, basicamente, né, elas são descarregadas, são montados os pedidos e já imediatamente os pedidos são montados em outros veículos para seguirem os seus destinos. Né? Então, essa perspectiva, né, da cruzando as docas é nesse sentido. Você não armazena por muito tempo esses itens, eles apenas são descarregados a essa operação, né, de consolidação do pedido do seu cliente e você já dispara esse pedido, né, para o destino, né, no qual você já tem. Então, né, até alguns autores falam, né, que não há o armazenamento, né, há apenas essa operação, né, de transbordo e de alocação dentro dos veículos nos quais você vai levar o produto ao cliente. Então, isso é o cruzando as docas, isso é o cross-dock. Para a implementação, né, de um sistema desse, nós precisamos, né, de várias condições operacionais, né, funcionando e muito bem. Né? A Endeavor traz, né, um artigo todas essas condições, eu trago algumas delas aqui para vocês. Então, a primeira seria, invista em um bom ERP. Né? O que é um ERP? É um sistema, né, de informação que vai consolidar todas as áreas organizacionais, né, para que sincronizar o fluxo de mercadorias e informações, tanto internas, tanto como externas, né, com seus fornecedores. Então, o fluxo, né, de informações ele precisa estar muito bem consolidado. Por exemplo, né, o cliente fez um pedido, né, então o sistema de informação tem que calcular, né, se há ou não produtos no estoque, para onde que esse pedido vai, qual que é a fonte, né, dessa mercadoria, ok? Então tem que consolidar vários dados, né, para que corra tudo, né, da melhor forma possível e a gente consiga atender com velocidade, com agilidade a demanda do nosso consumidor. Né? Para isso também é importante ter uma equipe preparada, né, para manusear o sistema e para operar, né, com agilidade, né,
toda a estrutura, né? Tanto de, como eu apontei para vocês, transbordo, né? Tira a carga dos veículos e monta esse pedido, né? Montar um pedido de acordo, né? Para que seja colocado novamente a carga já consolidada dentro dos veículos e dispare para o destino. Então, precisa de uma equipe muito bem treinada, né, para minimizar a ocorrência de erros, né, nessa situação, ok? Negocie com os fornecedores para que o cross-dock funcione, né? Então, se você vai trabalhar mais com essa questão de movimentação do item, com menos estocagem, com menos armazenagem possível, né, o seu fornecedor tem que te entregar com prazo, né, adequado, né, para você rapidamente disparar esse produto para o seu cliente. E quando o cliente pede também, né, tem que ter fácil acesso ao fornecedor para que ele possa, né, trazer esse produto para a sua organização de uma forma mais facilitada, mais ágil também. Ok? Esteja preparado para responder o seu cliente. Crie um canal, né, para responder dúvidas, né, para o seu cliente. Aqui entra a lógica, né, do nível de serviço ao cliente, que a gente vai ver dentro da disciplina, né, que é muito importante você, né, minimizar essa ansiedade do cliente, né, enquanto o produto vai chegar, as condições que ele vai chegar. E quanto mais informações você leva para ele, né, mais fácil, mais calmo, né, ele fica no processo e você garante uma satisfação as necessidades desse seu consumidor, ok? E testar o sistema antes de fazer grandes investimentos, grandes estruturas. Né? A gente vê que grandes cadeias aí, distribuidoras e tudo, tem, né, essas estruturas funcionando muito bem, né? Então, se você deseja fazer ou gerir uma atividade dessa, é sempre importante fazer o teste primeiro, né, para minimizar os erros quando realmente estiver valendo a operação, ok? Né? Como diz, faça um teste com volume de entregas menor, né? E aí vai aumentando conforme a prática, né? O envolvimento seu com o processo. Aqui, pessoal, né? Trazer para vocês alguns equipamentos, né? Que a gente utiliza na área de armazenagem, né? Então, a gente tem alguns sistemas que são manuais, né? Sistemas automatizados e os mistos, né? Então, as prateleiras, né? Aqui, né? Equipamentos muito usados, né? Com maior frequência. Então, a gente tem as conhecidas prateleiras, né? Geralmente elas são manuais, né? E para armazenamento, né? De cargas, né, diversas aí que a gente tem, né? Aqui a gente tem, né? Um tipo de prateleira, vamos dizer assim, né? Chamado cantilever, né? Que ele é utilizado para armazenagem de peças compridas, como madeira, tubo, perfis, barras. Então, na área da construção civil, né, de material, casas de material de construção, e tudo, usam muito essas estruturas, né, e facilita, né, esses materiais, né, com grandes dimensões, né, então, para você conseguir armazená-los da melhor forma possível. A gente tem os mezaninos, né, que é uma estrutura, né, que é montada aí né, com o pé direito maior, né, dentro da área de armazenagem. Você pode armazenar caixas, sacarias, né, e algumas empresas utilizadas como escritório também. A gente tem os porta-pallets, né, convencional, que são prateleiras também, né, basicamente, que você coloca aqueles equipamentos que eu mostrei anteriormente para vocês, né, os pallets, né, então, com o uso de empilhadeiras, né, você faz levanta, né, as cargas unitizadas e guarda nesses andares, né, a gente mais à frente vai ver um pouquinho sobre isso também. E a gente tem os porta-pallets, né, tanto convencional, que você, né, coloca a carga, né, levanta com a empilhadeira e coloca sobre os andares, né, enfim, da sua estrutura. E tem os dinâmicos, né, os quais funcionam através, né, de roletes, ou seja, rolinhos, né, que tem ali dentro da estrutura que facilitam, às vezes, né, o deslize, né, do material, de uma caixa, né, que você tem ali armazenado. Então, facilita, né, a operação dentro da área de armazenagem, ok? Então, pessoal, né, essa aqui foi a nossa aula sobre armazenagem de materiais, ok? Então, revejam a aula, vejam os slides, ok? E bons estudos para todos. Olá, seja bem-vindo.
Hoje vamos falar sobre movimentação de materiais. Bom, dentro da área de, né, na nossa aula anterior, nós falamos sobre armazenagem de materiais. Então, dentro dos fundamentos de materiais de logística, né, temos a compra do material, ele é armazenado dentro da organização, e para tanto a operação de produção de itens ou já o fornecimento desse item para o nosso consumidor, né, nós temos que movimentar esse item dentro da área de operação da organização. Ok? Então, nós vamos ter equipamentos manuais e equipamentos mistos também para realizar essa movimentação. Né? Os equipamentos manuais, eles têm uma certa flexibilidade, baixo custo de aquisição, né? Mas são limitados pela capacidade física, né, dos operadores, que têm que exercer, né, uma força física mesmo, né, para movimentar esses materiais, esses equipamentos, perdão. E tem a questão da capacidade também de carga que esses equipamentos eles suportam. Já os equipamentos mistos ou mecanizados, né, eles podem ser controlados, né, podem ser eletrônicos ou controlados por algum tipo de sistema, né, tem uma certa eficiência e rapidez, né, e podem facilitar a atividade dentro da área de operações. Bom, nós temos algumas leis, né, ou orientações a seguir sobre a movimentação de materiais dentro da organização. Quais seriam essas leis, né, ou essas orientações? Obediência ao fluxo das operações é a primeira. Então, se eu tenho um processo produtivo dentro da organização, se eu tenho um processo a seguir, as etapas sequenciais, né, para que não haja cruzamento, né, de equipamentos, de pessoas, né, o que pode ocasionar algum incidente ali dentro da organização, né, é interessante que o fluxo de movimentação acompanhe também esse processo. Então, etapa 1, 2, 3, então a gente faça essa movimentação também, né? E tem regras ali, quase regras de trânsito, né? Dependendo do tamanho da área de armazenagem que você tem que colocar regras para a movimentação de pessoas e desses equipamentos. Em áreas aí de armazenagem, tem a questão de cozinha, né? Tem o lado de, como se fosse o trânsito mesmo, né? A mão e contramão, ok? Então, a obediência a esse fluxo vai permitir fluidez e agilidade no processo de movimentação e permitir também a questão da segurança de todos envolvidos na operação. A mínima distância e a mínima manipulação, né? Quanto mais você mexe no produto, mais a possibilidade de avarias, né? De você perder esse seu produto, né? Nessa operação de movimentação. Então, buscar, né, essa mínima manipulação possível ali e a mínima distância percorrida para movimentar, seja dentro da organização, né? Para que não haja, né, algo, né, que possa prejudicar aí a qualidade do seu produto. Segurança e satisfação dos colaboradores, né, buscar então a qualidade de vida no trabalho, a segurança, né, fornecer equipamentos de proteção individual, realizar essa conscientização que principalmente nessas áreas onde tem a movimentação de cargas pesadas, né, produtos que podem ferir, né, por conta de uma queda, né, de uma altura considerável. Então, é importante, né, que nós cuidemos, né, dessa parte. A padronização, utilizar equipamentos padronizados para facilitar a manutenção. Então, aquela lógica, né, de se você está planejando ter uma estrutura de armazenagem, né, buscar, talvez, comprar de uma mesma marca os equipamentos, né, para que não tenha, né, que ficar, às vezes, correndo atrás de peças, a dificuldade, às vezes, de obter uma peça para conserto de um determinado equipamento, ok? A própria questão, né, de treinamento para você operar determinado equipamento. Então, tudo isso influencia ali, né, no dia a dia da sua operação. Então, buscar padronizar, né, seria mais interessante para dar essa agilidade nesses processos internos da organização. Flexibilidade, empregar equipamentos, né, que possam ser utilizados na movimentação de uma
gama diversa de produtos, né? Então, a relação custo-benefício, né? Que você teria, e para evitar a ociosidade de equipamentos também. Máxima utilização do equipamento, né? Vai dentro dessa ideia que eu acabei de falar. Máxima utilização da gravidade. Então, se você quer movimentar determinadas cargas e talvez você não tenha, né, um valor considerável para investimento em equipamento, então talvez você possa colocar uma rampa em determinado local, né? Claro, cuidando, né, do declive e tudo, né, para não gerar acidentes também, para facilitar essa movimentação, né, desse material, né? Talvez para tirar de um caminhão e levar para uma determinada área, ok? Então, rampas, pranchas, determinadas áreas que podem ser construídas e ajudar na movimentação ali, sem muito esforço físico, né, tanto de colaboradores, tanto do próprio equipamento que você tem. E buscar o menor custo, né, na aquisição e na manutenção dos equipamentos ali dentro da sua organização. Então, lembrando, né, aqui para vocês, né, todas essas orientações que vocês têm aí para poder considerar. Prosseguindo, dentro da movimentação de materiais, então nós precisamos entender que tipo de movimento, né, eu vou fazer, com que frequência esses movimentos, né, dentro da organização, quais as distâncias percorridas, o estado do ambiente, né, interno e externo, qual que é a direção do fluxo, se os equipamentos são manuais ou motorizados. Então, tem essa tabelinha aqui que nos ajuda a escolher um tipo de equipamento dada a característica de movimento que eu tenho, ok? Então, vamos lá, né, ver cada um dos equipamentos usualmente, né, utilizados ali pelas organizações e conhecer algumas características deles. Então, eu tenho o paleteiro, né, que eu acho que a grande maioria já deve ter visto algum, né? Então, o roteiro aleatório, o que seria roteiro aleatório? Eu posso ir para qualquer local, né, digamos, sem definição, né, com ele. Então, ele é bem flexível quanto a isso. Né? Frequência intermitente, né? Eu posso usá-lo, quando eu não precisar de utilizá-lo, eu armazeno ele, guardo no local devido. Então, isso que é a questão de intermitente. Para distâncias curtas, né, já que ele vai ser puxado, né, por uma pessoa, né, então, né, tem essa questão de para distâncias curtas. Distâncias longas, a gente utiliza outro tipo de equipamento. Mais usado, né, para ambiente interno, né, principalmente por conta das rodas dele, né, que são menores e tudo, e precisa de um terreno, né, que seja mais liso ali para que ele seja utilizado, né, da melhor forma possível. A direção é horizontal, né, então é na horizontal que a gente utiliza ele, e o acionamento manual. Né. A empilhadeira, né, roteiro aleatório também, então você pode, né, movimentá-lo para qualquer uma das direções, né, frequência intermitente, novamente, eu posso utilizá-la, parar de utilizá-la, né, deixar ela paradinha lá. Distâncias curtas, ambiente interno e externo, aí aqui, né, cabe destacar que a gente tem algumas empilhadeiras que operam, né, fora da organização, vamos dizer assim, no ambiente externo, né, na área ali de chegada de caminhão e tudo, mas aí são empilhadeiras mais robustas, né, que tem rodas mais robustas também, né, para aguentar o terreno ali, que às vezes não é tão lisinho, né, não é tão preparado para esse tipo de equipamento, ok? Então, também, pessoal, aqui, né, a gente está listando para vocês alguns, né, dos mais usuais equipamentos, né? Tem uma série, dentro de cada um desses equipamentos aqui, tem uma série de equipamentos, né, de marcas diferenciadas e tudo, de características diferenciadas, né? Então, quem tiver uma curiosidade, né, pode pesquisar na internet, que a gente tem, né, as próprias empresas, né, tem reviews, tem vídeos, né, sobre os equipamentos, vocês podem ver características de cada um deles, ok? Direção horizontal ou vertical, né, ela tem essa plataforma aqui na frente, né, que eleva a carga que você estiver trabalhando, e o acionamento ele é elétrico. A gente tem, né, o comboio. O que é o comboio? Né? É um carrinho, basicamente um carrinho puxando, né, alguns outros
outros carrinhos, né, vamos dizer assim. Roteiro aleatório também, frequência intermitente, distância, né, pode ser longa, então você pode rodar a fábrica inteira, uma estrutura de armazenagem inteira com ele, né, por ser elétrico, né, um ambiente interno e externo, e a direção é horizontal. A esteira, né, então aqui é interessante para a gente ver, né, uma comparação com os anteriores, que a esteira já o roteiro é fixo. Então, né, você fixou, ela é fixada em determinado local, então você vai ter movimentação do produto apenas ali naquele percurso coberto pela esteira. Frequência contínua, né? Por que contínua? Você ligou a esteira, ela vai todo momento, né? Se colocar materiais ali, ela vai estar levando esse material para o destino ao qual, né, ela tiver montada, ela cobre ali, ok? Distâncias longas, né? Relativamente aí dentro da organização, ok? Ambiente interno e externo, a direção horizontal ou rampa, né? A gente utiliza também, né, esteiras ali para subir com produtos para outro andar, né, de departamento, para outra prateleira, enfim, ok? E acionamento elétrico. Transportador sob roletes é uma esteira só que de rolinhos, né, de rolos. Então, a mesma características, né, que a gente tem aqui da esteira, a gente vai ter também sobre os transportadores sobre roletes. Monovias, né, o que são monovias? Né? Então, são estruturas, né, que elas, digamos, carregam, os itens ficam pendurados nela e elas, né, podem percorrer a área operacional toda, né, enfim, aqui um exemplo, né, de uma carregando um carro enquanto ele é montado, ok? Então, roteiro fixo, frequência contínua, distâncias longas, ambiente interno e externo, direção horizontal ou rampa e acionamento elétrico. A gente tem elevadores de carga, né? Então, acho que é bem conhecido de todos. E o pórtico, né? Que também trabalha, né, com içamento, levantamento de determinado item, né? Eles são muito utilizados, né, para içar, né? Ou seja, levantar itens, né, com peso, né, considerável, ok? Então, em portos a gente tem isso, em indústrias que trabalham com equipamento pesado, com produtos robustos, né? Então a gente tem um porte para içar, levantar esse produto e movimentá-lo, né, dentro da área que eu preciso. Às vezes içar para colocar num caminhão, para movimentar, também, né, tem essa possibilidade. Temos o guindaste também acho que é conhecido de todos, né? Então, roteiro aleatório, frequência intermitente, distância curta, ambiente interno e externo, direção horizontal e vertical, por conta do içamento, e acionamento manual elétrico. Quais, né, para selecionar o equipamento melhor que vai se adequar, né, o que a gente analisa? Tanto a sua operação, né, o tipo de produto que você precisa movimentar, isso é muito importante, né, como que é a sua operação, e algumas variáveis, né, como o piso, o estado de conservação do seu piso, né. Então, determinados equipamentos ali, você vai ter que ter um piso mais adequado, né, para a utilização dele, né. Se tiver avarias no piso, vai dificultar a utilização. A dimensão das portas, né, então, se o equipamento robusto, uma porta estreita, ele não vai passar. A altura, né, o pé direito que você tem, né, a altura do chão até o teto, né, que você tem para fazer a operação desse item. As normas de segurança, né, que você deve olhar para atender, né, para deixar os seus colaboradores ali em segurança. A energia, né, para acionamento de determinados itens, como foi falado em aulas anteriores, tanto para definir a localização de uma operação, né, da sua empresa, essa questão da energia é muito importante, né, para os equipamentos que você vai utilizar, né, se você precisa de uma fonte energética, ligar eles ou recarregar, enfim, né, hoje a gente tem equipamentos elétricos, né, que estão sendo comercializados. Então, né, essa lógica é muito importante, a capacidade de suprimento da rede, né, ali onde você vai operar.
O preço de aquisição, né, o custo de operação e manutenção desse item são fatores importantes. O tempo que leva, né, vai ser uma operação esporádica que você vai utilizar ou é contínua. Isso vai definir o equipamento também, ok? Às vezes é melhor você alugar um equipamento, talvez for algo muito esporádico, né, aluga e devolve que você não tem aquele custo, né, exorbitante de manutenção daquele item e o custo de aquisição também, ok? Praticidade, expectativa de vida do equipamento, né? E a facilidade também, né? De utilização dele, né? Você vai ter que ter um treinamento do seu colaborador, se você tem pessoas capacitadas, né? Se tem um curso talvez específico para isso, ok? Tudo isso deve ser considerado. Bom, falando em movimentação de materiais, pessoal, a gente tem, né, algumas operações, já que eu vou movimentar de uma área X para Y, né, é importante que eu tenha, né, que eu saiba, que seja documentado, que eu tenha registros dessas movimentações dentro da organização para facilitar o controle de estoque, né, da minha organização, né, para facilitar o gerenciamento, né, dos dados e ali informação, né, que eu vou ter para tomada de decisão de compra de itens e de distribuição, né, de levar esse produto para o meu cliente, ok? Então, por isso, a operação na área de materiais, eu vou falar para vocês um pouco sobre endereçamento, né? O que é endereçamento? Ora, os itens têm que ter endereço, Fábio, né? Seria interessante, né, que sua organização tivesse algum tipo de identificação do item para você saber em que prateleira esse item está, né, onde ele está guardado dentro da minha área de estocagem, né? Então, quando você tem um endereço desse item, vai permitir, né, por exemplo, a questão do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, a retirada do item se encontra mais tempo estocado. Isso vai facilitar o quê? Que você consiga renovar, né, o seu estoque, né, aquele produto, às vezes, que está agarrado, você vai identificar e vai conseguir fazer uma promoção, alguma coisa do tipo. Então, o endereçamento serve para isso, né, a fácil identificação daqueles produtos, né, dentro da sua área de armazenagem, e você fazer a gestão deles para que o giro de estoque, né, possa melhorar cada um daqueles produtos. Então, a renovação, né, então não permite o crescimento de quantidade de item, né, sem ou com baixa movimentação, porque vai ser visível, você vai identificá-los, né, minimizar a movimentação de materiais, né, imagina você tendo que procurar um estoque gigantesco de itens e tendo que procurar aquele produto, né, um produto X, daí você tira um, tira outro, não acha, bagunça, né, toda a sua estrutura, então por isso o endereçamento aplicado, né, à área de materiais. A própria separação do pedido, né, o cliente pediu, você sabe onde está o item, facilita dar agilidade a isso. E encontrar os materiais. Então, aqui, né, um exemplo para vocês, né, lógico, cada organização tem uma estrutura de movimentação, tem uma estrutura de endereçamento dos itens, mas só para vocês terem uma ideia, né, que alguns códigos, né, que a gente utiliza e tudo, né, dentro dessas áreas, né, para facilitar essa identificação. Então, por exemplo, eu poderia ter, né, a identificação do prédio, então, se eu tenho mais de um galpão, então qual prédio que vai estar, em qual andar, né, que eu tenho das prateleiras, em qual corredor, qual lado do corredor, qual a pilha e qual o nível, né, no palete, perdão, em qual nível que esse produto vai estar. Eu posso ter uma plaquetinha do item lá, né, P1, 4, D32, 5, no qual a leitura o entendimento desse código, né, seria, né, o prédio P de produção, no primeiro andar, corredor 4, lado direito, né, o D de direito, pilha 32 e nível 5 do palete, né? Então, isso vai te facilitar, né, para quem está de fora, né, às vezes, opa, que número é esse? Não entende muitos códigos, né? Mas para dentro da organização, né, para a área de estocagem, principalmente, né, todo mundo já conhece, né, esses códigos e facilita muito a identificação do item e a facilidade de você movê-lo, né, rapidamente para atender o pedido, etc. Até para identificar o nível de estoque desses itens também, né? Então, é tudo isso aí, uma identificação aqui de uma imagem que eu coloco para vocês, né?
É como se fosse isso, né? Então, você tem um prédio, né? Dentro desse prédio você tem as prateleiras, né? Tem andares e tudo, né? Corredores, então, para facilitar a identificação e a busca desse produto, né? Eu ponho o endereço dele na hora de fazer o registro, né? Então, o endereço desse pontinho aqui, destacado, seria, né? 123, que é o prédio, a rua 50, né? Que é essa primeira rua aqui, ok? A coluna 03, então aqui a gente tem as colunas, e o nível de altura, nível 4, ok? Então tem aqui a legenda, né? Então tem rua 040, 030, 020, 010, né? Nível de altura 5, 4, 3, 2, 1, coluna, né? Várias. Então, né, só para a gente ter uma ideia, né, de como é esse endereçamento, essa identificação dos produtos numa área de armazenagem, né? Como eu disse, cada organização tem um padrão ali, né, tem uma quantidade tem uma estrutura, né, de armazenagem do item, né, mas é essa a ideia, né, de ter um código que é registrado no sistema, né, e facilita muito na hora de tirar um pedido, né, de verificar onde está o item, achar e montar o pedido para saída ali para o seu cliente, ok? É alguns indicadores que a gente tem, então, né, para controlar o sistema de endereçamento. É o tempo de conferência do estoque, né, tempo de localização de um item para inspeção de qualidade, a redução do volume de materiais com prazo de validade vencido, e a redução do tempo médio de armazenamento de itens, né? Ou seja, o que é isso? Eu pego esses indicadores e identifico, né? Um bom sistema de endereçamento ele vai permitir o quê? Agilidade, né, no tempo de localização, agilidade, né, na redução de produtos que têm validade no seu sistema, né, dentro da sua área de estocagem. Fazer com que eu consiga tomar decisão e fazer com que meu estoque gire mais rápido, ok? Então, essa redução do tempo de armazenamento de determinados itens, ok? Então, por isso que é de suma importância endereçar e identificar os seus itens ali dentro da organização, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre movimentação de materiais. Bons estudos!